Oi, gente. Meu nome é César, sou o professor César, né? E hoje nós vamos falar sobre Simple Present, Present Simple, que é presente simples. Bom, então vamos lá. A ideia do presente simples é de fazer frases que indiquem rotina, coisas habituais, fatos e opiniões, né? Ele é simples, mas ele tem umas coisinhas que a gente vai ver que pode ser que confunda um pouco. Bom, para começar, a gente vai ver o subject pronouns, que é sujeito, né? Os pronomes pessoais. I, que é eu, you, você, we, nós, you, vocês, e they, eles, elas. Ah, mas como que eu vou saber se you é vocês ou você? A gente sabe pelo contexto da frase, né? Então vamos lá. Eu sempre falo o que a gente tem que usar. Brinco falando para pensar no sovaco na hora de montar uma frase para quem é muito iniciante, que é de subject, de sujeito, o verb e o complement, que é o complemento, né? Então eu coloquei nas mesmas cores para dar uma ideia do que eu estou falando. Então, por exemplo, I have a car. Tenho um carro. They study a lot. Então, é nessa estrutura, né? As afirmativas. As frases negativas e interrogativas, a gente vai ter um negocinho que chama verbo auxiliar, que é o que vai dar a ideia de negação ou de pergunta, né? No presente, sim, isso a gente vai ver presente, passado, futuro, né? Nesse caso que a gente está falando é do, certo? Tem duas opções. Por exemplo, I have a car, afirmativa. Ou eu falo I do not have a car, ou eu falo I don't have a car. Ah, qual que é mais? Qual você preferir, sinceramente. Na teoria, se a gente separa, ele é levemente mais formal, mas é a gosto do freguês. No português, pergunta só muda na entonação, né? A gente tem entonação no inglês também. Mas a gente, no inglês, coloca o verbo auxiliar antes do sujeito. Então, da negação vem antes do verbo e a pergunta vem antes do sujeito. Por exemplo, do they study a lot? Certo? São para todos esses sujeitos. O que muda, que é um pouquinho complicadinho, é para he, she, it. Que nas frases afirmativas vai mudar a conjugação do verbo, porque a gente tem que pôr o verbo, vamos dizer assim, conjugar ele no presente. Então são 4 regras. Eu sempre falo, a primeira, toda vez que o verbo terminar com som de ou o, a gente vai acrescentar o es. Por exemplo, he watches Adventure Time. Ele assiste Hora de Aventura, né? A segunda regra é se o verbo é terminado em y e antes tem uma consoante, não uma vogal, a gente tira o y e põe ies. Por exemplo, she studies English. O have, que é o verbo ter, ele passa para has, fica has, por exemplo, he has a TV. E os verbos que não se encaixarem nessas três, a gente só coloca o s. Por exemplo, she lives em São Paulo. Aí lembra que eu falei, vamos voltar aqui. A gente usa o do, certo? E das regrinhas, o, a gente põe s. Portanto, para fazer negativa com he, she, it, vai ser does. A ideia é a mesma. Negativa antes do verbo, interrogativa antes do sujeito. Aí pode falar she does not have a car ou she doesn't have a car. O que a gente não pode esquecer, por exemplo, she has a car na afirmativa, é quando põe o verbo auxiliar, o verbo volta para o base form. Tira aquelas regrinhas que a gente falou. Porque senão é como se fosse um pleonasmo, sabe? Subir para cima, você está falando a mesma coisa. Então, o verbo auxiliar já dá a ideia de presente. Você não precisa manter o verbo, porque daí ficaria uma frase errada. E na pergunta põe antes do sujeito. Does he study a lot? É isso, basicamente. Aí, só pra comentar, eu coloquei o to be no, no presente, que é I am, you are, he, she, it is,
we, you, they, are também, certo? A ideia é basicamente a mesma. O que muda é que aqui não tem verbo auxiliar. Como assim? O próprio verbo to be serve como o verbo auxiliar, vamos dizer assim. Por exemplo, she is a good teacher. Aí negativo seria she is not a bad teacher ou she isn't a bad teacher. We are not tired. We aren't tired. A ideia é essa, não vai usar do, não vai usar does, aqui usa o próprio verbo to be. E esse é o específico do verbo to be. Mas na pergunta a gente coloca antes do sujeito. Are they good students? Então é isso, presente simples é isso. Aí o que eu fiz? Eu peguei esses dois exercícios da Federal da Paraíba. Agora o Enem não é mais assim, mas quando cai exercício referente a isso, cai dessa forma. Então, pausa o vídeo aí pra vocês tentarem fazer. Aí quando voltar eu coloco a resposta e explico. Bom, acho que você pausou e agora tá voltando, certo? Então, tá aí. No primeiro exercício, a gente tem que colocar na negativa, como é we, nós, o verbo auxiliar é o do, que no caso vai ser don't. Então, we don't go to schools on Sundays. E na segunda, Betty seria she. Ele tem she depois, né? Então é she mesmo. Does Betty usually get what she wants? Não é gets, que daí seria aquele negócio de ter duas coisas falando a mesma coisa. Certo? Espero que tenha ajudado. Faça um exercício, porque ninguém aprende por osmose. Então tem que praticar. Muito obrigado.